Fala galera, estamos de volta aqui no canal do Lessa, ainda com a repercussão da grande vitória de hoje que colocou o Fluminense na final do Mundial de Clubes na próxima sexta-feira contra Manchester City ou Urawa Reds. Provavelmente o Manchester City, como a gente sabe. E eu ia até gravar esse vídeo ainda na sala de imprensa lá do estádio King Abdullah, mas não foi possível porque tem hora para fechar, né? 2 horas depois do jogo, fecha, já era, um abraço, então a gente teve que sair e, enfim, voltar pro hotel. Então vou deixar vocês aqui com a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. A gente não assistiu porque não podemos transmitir ao vivo, evidentemente por uma questão de direitos. E a FIFA disponibiliza essa entrevista coletiva depois de um certo tempo. Já temos aqui, então vamos acompanhar como foi a entrevista coletiva do Fernando Diniz e também ao lado do volante André. Não esquece, galera, o like aí, se inscrever no canal. Bora para essa final de Mundial, bora bater 90 mil inscritos, conto com vocês. Vamos que vamos, porque tem muita coisa para acontecer aqui ainda em Jeddah. Boa noite a todos. Tá gostando de falar Habib, Malik Salam? Ah, perdão? Muito bom. Aleikum salam, Habib. Eu acho que o jogo, a gente começou a partida por ser uma estreia nossa do Fluminense, o peso do campeonato um pouco mais nervoso que o habitual. Jogando contra um time que já tinha jogado nesse campo, o campo está muito diferente do campo de treinamento. A gente vai tentar ajustar isso, o campo está muito baixo, a bola está muito viva, muito mais rápida do que a gente treinou aqui. Então isso também foi um fator que deixou a gente um pouco inseguro para tocar a bola. E a gente acabou cedendo alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder para o time deles, que é um time muito forte, muito rápido e muito bem treinado. No segundo tempo a gente conversou no vestiário, a gente já tinha passado um pouco dos momentos iniciais do nervosismo que era normal acontecer, e a gente voltou melhor para o segundo tempo com mais controle. Ainda cedemos alguns contra-ataques, mais menos, e começamos a chegar com mais facilidade. Depois que a gente fez o gol, que destravou numa jogada individual do Marcelo, brilhante, a gente conseguiu fazer o gol de pênalti, aí a partida mudou de configuração, a gente começou a ter mais espaço. Eles não estavam subindo a marcação, eles começaram a ter que subir a marcação por conta da desvantagem no placar. A gente fez o segundo gol e podia ter feito mais gols ainda. Ok, Diniz, aqui atrás, Fred Caldeira, TNT Esporte. Você acha, exemplificando isso de primeiro e segundo tempo, você acha que quando há uma resistência antes do desabrochar, antes do Fluminense ser o que o Fluminense geralmente é, isso quase que traz no jogo a história de vários de vocês também, de resistir antes de desabrochar? Eu acho que sim, o jogo é muito complexo, né, falar, porque a gente podia ter tomado o gol também, eles tiveram chance, o Fábio fez pelo menos, sei lá, 2 ou 3 defesas bem impressionantes, como é do feitio dele, quando a gente está conectado, ele acaba nos salvando quando é necessário. Mas o time tem uma característica muito forte de não desistir, esse time. E a gente, se pegar a história, somente a história que nos trouxe até aqui, da Libertadores desse ano, a gente teve momentos muito difíceis, de expulsão lá contra o Argentino Júnior, expulsão contra o Inter, o jogo que a gente teve que virar em Porto Alegre, e o time soube se manter calmo, sem desespero, e eu acredito que você usou uma palavra que tem a ver, que é de resistir. Resistir e perseverar, persistir. Chega a ser teimoso às vezes o time, um time que não desiste. E eu acho que foi premiado. Obviamente que o tempo de treino que a gente tem, mais de 1 ano e meio, faz diferença, porque depois quando o jogo encaixa, como foi lá em Porto Alegre, se você lembrar, os 2 gols, mesmo estando no final da partida, o normal era a gente ficar chutando a bola para frente, colocar cara grande, colocar zagueiro na frente. A gente não fez nada disso. A gente fez 2 gols, como a gente fez hoje o nosso segundo gol, tocando a bola lá de trás e furando as linhas de marcação e conseguindo a vaga para a final naquela ocasião, e hoje também, mais uma vez, a vaga para a final. Então acho que o time está de parabéns, e a minha resposta em relação à sua pergunta de maneira objetiva e afirmativa. Acho que o time conta um pouco da nossa história, a história do time e também a história de cada um. Boa noite, Caio Bloch da Trivela. Vou fazer uma pergunta para o André e uma para o Fernando Diniz.
André, eu queria que você falasse um pouco da dificuldade que vocês sentiram no primeiro tempo e também que você analisasse a partida do seu companheiro, Martinelli. Também fez um grande jogo, participou ativamente do segundo gol. Para o Fernando, eu queria perguntar também, ele sempre fala, valoriza muito as pessoas, fala sempre disso nas coletivas, quando ganha ou quando perde. E hoje o John Kennedy entrou mais uma vez e mostrou mais uma vez que parece ser predestinado. Ele fez mais um gol na estreia no Mundial de Clubes, com poucos minutos em campo, e ele tinha falado antes que ele ia acabar com o jogo mais uma vez. Então, eu queria que você falasse mais uma vez desse jovem, quanto ele é especial e o que ele fez na partida de hoje. Obrigado. Como o professor Diniz falou, um jogo totalmente diferente do que a gente está acostumado a jogar lá no Brasil. Outro tipo de grama, outro tipo de bola, jogo muito corrido. O time do Egito, um time que se impõe muito fisicamente, um time muito rápido. Então, nos surpreenderam no começo do jogo. O time deles acabaram se impondo bastante. Então, depois nosso time conseguiu se adaptar. Fomos para o intervalo com as orientações do professor Diniz. Conseguimos entrar no jogo, conseguimos fazer o nosso jogo, botar o nosso jogo em prática. Então, acabou que foi facilitando mais as ações. E sobre o Martinelli, é um moleque que eu já jogo com ele já faz 6 anos junto, vem evoluindo cada vez mais, fico muito feliz por ele, pela grande partida, um cara que me ajuda muito dentro de campo e cada vez se mostra um grande jogador. A relação de John Kennedy, ele é um jogador certamente com muito potencial de ser um jogador brilhante. Falo brilhante mesmo. Ser um cara que pode jogar na seleção brasileira, de decidir Libertadores, decidir Copa do Mundo. O potencial ele tem. A gente não sabe se isso vai acontecer. Tem uma estrada muito longa para ele percorrer, mas o potencial ele tem. É muito grande. E é um cara que tem o carisma do gol, um cara bem predestinado para fazer gol. Além dele saber fazer gol, tem uma atração entre ele e o gol. Então, ele e dá para perceber, quando ele entra, que ele está num momento especial, que percebe-se em poucos toques a diferença. Porque o John Kennedy é um jogador que ele nunca teve treinado. Porque ele vinha, jogava, sumia, dava problema, aquele negócio. Agora ele virou um cara muito mais profissional, então ele está mais treinado. Então, ele está mais treinado, ele está muito treinado. Ele é um cara que pode, de fato, decidir jogo. Ele não tem a obrigatoriedade de decidir jogo, mas ele decide jogos, ele fez um gol, podia ter feito outros, deu uma bola para o Cano fazer outro gol. Ele é um jogador, de fato, muito especial. Espero, e a gente trabalha muito para que ele consiga crescer humanamente cada vez mais para dar conta do potencial gigante que ele tem. اولا ببارك لحضرتك المكسب النهارده. كنت عايز اسالك، كلنا كنا متوقعين ان معدل الاعمار السنيه للفريق بتاعكم عالي، فالسيطره في الشوط الثاني هتكون للفريق المنافس اللي هو النادي الاهلي، ولكن حصل العكس. فهل ده كان انت تعمدت ان طريقه لعبك تكون كده، ولا خبرات اللعيبه بتاعتك اديتك السيطره في الشوط الثاني؟ الحاجه الثانيه كنت عايز اعرف من حضرتك افضل اللعيبه او مشاكل في الملعب. Eu não sei se a pergunta, a tradução foi correta, porque eu não sei se a tradução foi correta, ele falou que não esperava a média de idade fosse... Eu não sei de fato qual que é a média de idade do time do Al-Ahly. Eu não sei se a resposta... Porque na tradução falou que esperava um time com mais diferença de idade. A tradução foi assim, mas eu não acho que não foi a tradução, acho que não foi correta, porque se esperar, só se o nosso time jogasse com a média de sub-50, cara. O nosso time está jogando, já era o time da Libertadores, tem jogado constantemente. Então, aí a pergunta falando se a experiência dos jogadores fizeram diferença, eu acho que faz diferença. A qualidade, os jogadores mobilizados, no caso do Marcelo, acabou sendo talvez o lance mais decisivo do jogo, foi o pênalti que ele sofreu.
Dali para frente as coisas clarearam mais e teve pouco problema, assim, no lado do Marcelo, especificamente do Felipe Melo, teve muito pouco problema. O Felipe Melo também fez uma partida brilhante, muito sólido, muito senhor da situação. A gente acabou sofrendo por conta de algumas coisas que a gente teve erros nossos, erros táticos, erros técnicos, mas que eu acho que a qualidade do adversário, a adaptação que a gente teve que ter, porque a gente não joga contra esse time, que eu tinha jogado contra esse time e contra esses jogadores. São jogadores que, quando começou o jogo, você percebe no campo que são jogadores que têm um domínio muito grande da condição física. São jogadores potentes, jogadores rápidos. Aí teve a adaptação ao campo, que está muito mais baixo do que o campo que a gente joga lá no Fluminense, e também muito mais baixo do que o campo que a gente tem treinado. E o campo estava molhado e a bola estava correndo muito, a gente estava errando alguns domínios, alguns passes que não são... Estava parecido mais ou menos quando a gente vai jogar em campo sintético no Brasil. Falando, não que seja igual, pelo contrário, o campo estava muito bom, só muito diferente do que a gente estava habituado. Então a gente teve que fazer algumas adaptações e a gente conseguiu, depois que no segundo tempo, com um pouco mais, já passou aquele, como eu disse na primeira resposta lá atrás, no começo da entrevista, a gente conseguiu se adaptar melhor, já passou o nervosismo, a gente voltou com mais solidez para o segundo tempo, jogamos melhor, estivemos mais perto de fazer o primeiro gol, e depois que fez o primeiro gol, a partida ela ficou mais fácil para a gente conseguir impor nosso jeito de jogar. E eu gostei muito do time do Egito. Eu já tinha gostado muito nos jogos que eu tinha assistido, gostei muito deles contra o Al-Ittihad. Tinha um time muito organizado, muito bem treinado e com muito bons jogadores. We're doing the last four. It's going to be 1, 2, 3 and 4. Boa noite, Diniz, André, Bruno Cortes, da Globo. Diniz, hoje o time, como você disse no início, parecia um pouquinho nervoso, se adaptando ao campo, e a gente via alguns erros de passe que normalmente não acontecem, o Fluminense gosta de fazer dessa forma, jogar dessa forma. E foi mais um exemplo assim, desse Fluminense que, mesmo se a coisa não está dando certo, como de repente não deu certo no início, a forma de jogar é aquela, e tem até uma teimosia, entre aspas, é desse jeito que a gente vai jogar, vamos nos adaptar, uma hora a gente consegue pegar isso aqui, do jeito que é o campo, e o negócio vai. E para o André, na mesma linha, assim, se vocês ali dentro de campo, mesmo vendo que o negócio não está funcionando no início, de repente, estava uma certa dificuldade para troca de passe, de repente o campo, como o Diniz disse, mais baixo, a bola mais rápida, mesmo assim vocês são teimosos, vamos fazer desse jeito, que a gente sabe fazer desse jeito, e uma hora o negócio vai acontecer. Com certeza, cara. Acho que por mais de toda a dificuldade que a gente teve no início, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é se organizar e defender bem. Por mais que tivemos alguns erros no começo, nosso time conseguiu se comportar bem defensivamente. Isso é muito importante, conseguir manter o 0 no placar. Então, a partir disso, tentar criar de novo, tentar criar jogadas ofensivamente, não errar, né, óbvio. Então, acho que a partir disso é manter bem a concentração na parte defensiva. Eu acredito que a persistência naquilo que a gente sabe fazer de melhor, ela aumenta a chance de dar certo. Então, o time sabe o que tinha que fazer. No segundo tempo, a gente fez alguns ajustes, e um dos ajustes era a gente ser mais a gente. A gente, em alguns momentos no primeiro tempo, a gente deixou de ser a gente, assim, forçando passe desnecessário, fazendo bola mais longa do que precisava, saindo, jogando muitas vezes com bola longa sem ter necessidade. Então, no segundo tempo, a gente jogou mais com a nossa cara, que era uma coisa da gente botar o pé no chão e saber o que a gente estava fazendo. A gente mostrou umas 2 ou 3 imagens e ficou claro que a gente tinha como fazer melhor. E eu acho que assim, o ponto fundamental, como o André falou, embora a gente tenha cedido alguns contra-ataques, e a maioria deles, por incrível que pareça, foi de escanteio e bola parada nossa. As chances mais claras, principalmente do primeiro tempo, era escanteio ou falta nossa, e a gente tomou uns 2 ou 3 contra-ataques muito perigosos, que podia ter saído o gol. E alguns outros lances foi de bola que a gente cedeu, porque a bola correu demais, porque o jogador perdeu um pouco de domínio, que tem um pouco a ver com o campo e com a bola, somado à qualidade do adversário. E o ponto positivo, que também isso é uma teimosia, no sentido
positivo e da persistência, que isso as pessoas falam um pouco. A gente marcou muito bem, extremamente bem. A gente marcou bem em linha alta, marcou bem em linha média, marcou bem em linha baixa. Os perigos que a gente correu foi tudo um pouco de... Essa soma um pouco de falta de organização na hora de fazer o ataque, a qualidade do adversário, o campo diferente e a bola diferente. Mas a marcação, quando a gente estava estruturado, talvez foi o ponto crucial para a gente ter vencido o jogo. A gente soube marcar muito bem um adversário que é difícil. Hello, this is Abdul Hadi from Macau. I'll speak by English. Congrats, coach. Congrats, Andre. I have two questions, one for the player, one for the coach. For Andre, last summer, media linked you with many European clubs like Real Madrid, Barcelona, Fulham, many teams. Is it a real interest or only media talks? And if you have any real interest from Madrid or Barcelona, which team you will choose? My question for the coach, you mentioned that the pitch, the ball goes so fast. Can you explain what's the impact of the pitch today? Boa noite. Não chegou nada para mim, não vi nada. Questão disso, procuro deixar o máximo para fora do campo, o máximo para os meus empresários. Procuro estar no dia a dia com o Fluminense. E Barcelona e Real Madrid são dois grandes clubes, mas acho que escolheria o Barcelona. Eu acho que em relação ao campo, como afetou, já falei várias vezes aqui durante a entrevista. O campo ele é ótimo, é o campo que todo campo devia ser assim, mas como nem todo campo é assim, a gente fica acostumado com o jogo acaba ficando mais lento e a gente teve que fazer uma adaptação durante o jogo, porque muda a característica do jogo. Então a gente erra na parte, muda completamente, porque a gente erra na parte técnica, erra até um pouco, interfere na parte tática. E a gente teve dificuldade, a gente espera que os próximos treinamentos a gente já solicitou para deixar o campo de treinamento na mesma medida da grama aqui e molhar da mesma forma, para a gente tenha mais chance de no próximo jogo a gente estar quase que totalmente adaptado para fazer a final. Hi, Denise. Were you expecting a tough match like today? And what are your preparation for the next match? Eu esperava um jogo bastante difícil. E assim, teve essas coisas adicionais no jogo, que isso eu não esperava, do campo, da bola e até da questão da adaptação que a gente teve que fazer dos jogadores do Al-Ahly. E a gente agora vai procurar assistir o jogo de amanhã, para ver quem vai ser o nosso adversário na final, e mapear, estudar o máximo possível, procurar descansar nesse primeiro momento e fazer o nosso melhor para fazer um grande jogo na finalíssima. Last question here at the front. Thank you. Boa noite, Fernando Diniz, Pedro Maia para a Sport TV de Portugal. Faço-lhe uma pergunta diretamente para si sobre o Fernando Diniz. São mais de 70 jogos este ano só ao serviço do Fluminense, além dos jogos ao serviço da seleção. Tem sido um ano de altos e baixos para si. Como é que um homem, um treinador, vive neste carrossel de emoções que é venerado pelo Fluminense e que depois foi tão criticado na seleção brasileira? Não, lido muito bem. Tá no futebol. O que me apaixona no futebol e a minha vida de jogador me ensinou isso muito. A separar aquilo que é bem feito, aquilo que é correto, aquilo que é justo e honesto, daquilo que as pessoas vão falar sobre aquilo. Então, como você disse, o ano do Fluminense está sendo um ano inesquecível para a torcida. A seleção brasileira, a gente teve, na minha opinião, resultados que não corresponderam. A gente podia ter feito coisas melhores na seleção, obviamente, mas teve alguns jogos que a gente teve resultados que não condiziam com aquilo que a equipe produziu.
mas eu vejo evolução na seleção. E tem gente que gosta de olhar só para o resultado, e as críticas no Brasil, no mundo, eu não posso falar de uma maneira muito profunda do que acontece no mundo. Mas no Brasil, as críticas elas são dimensionadas para o resultado. A gente fez um jogo contra a Argentina, que o Brasil foi superior o jogo todo, e quando vai fazer a soma daquilo que aconteceu, às vezes não se tira nada de bom daquilo que está acontecendo, de uma reformulação quase que integral da equipe. E eu sei que o trabalho na seleção está sendo desenvolvido de uma maneira correta. A gente sabe do que a gente tem que melhorar, a gente sabe dos defeitos que a gente teve, a gente analisa com muito zelo tudo aquilo que está acontecendo, mas é uma equipe que está se reconstruindo e os jogadores da seleção estão trabalhando muito e a tendência da seleção é de evolução. O número de jogos no Brasil, ele de fato é excessivo, e as distâncias que a gente tem que percorrer no Brasil também são excessivas, né? Muito diferente de Portugal, que é um país muito pequeno comparado ao nosso, territorialmente. A gente vive viajando milhares de quilômetros de avião, sem pouco tempo para descansar, com campos irregulares, pouco tempo com a família, mas é uma rotina que a gente, por ser brasileiro, acaba já se adaptando desde a minha época de jogador, que a gente espera que as coisas com o tempo também vão melhorando nesse sentido, que os campos sejam melhores, que a gente tenha um pouco menos de jogos, para a gente ter mais qualidade. Mas eu não posso me queixar, porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo estar no Fluminense e amo também estar na seleção brasileira. É isso, assim foi a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz, aproveitando para fazer mais um desabafo em relação a essas críticas, né, que são recorrentes aqui no futebol brasileiro. Vocês imaginam a quantidade de gente torcendo, sempre, né, sempre, mas especialmente para ele ter mais um fracasso, para ser esmurrado aqui no Mundial de Clubes, para passar a vergonha na semifinal. Imagina a quantidade de gente que estava aguardando isso ansiosamente. Quebraram a cara mais uma vez. Falou muito sobre John Kennedy também, né, da forma como ele é predestinado. Destacou muito como ele se tornou bem mais profissional. O Diniz mais do que ninguém sabe disso, né, porque ele teve um papel muito importante nessa recuperação do John Kennedy. E agora ele está treinado, ele está de fato se comportando como um jogador profissional, né, e isso obviamente traz consequências positivas, e a gente vê o que o John Kennedy está rendendo, o que ele está produzindo e como ele está produzindo, né? Você vê um cara muito mais preparado, não só tecnicamente, mas fisicamente também. É um outro jogador, é um jogador muito mais completo, muito mais letal, que tem uma capacidade enorme, assim como disse o Diniz, de conquistar grandes coisas na carreira. E foi legal também ele ter falado sobre como, enfim, acho que o jogo de hoje, ele mostrou muito o que foi o Fluminense, né, nesse 2023, um time que é resiliente, um time que sabe passar por dificuldades, que consegue superar as dificuldades em muitos jogos, que tem momentos complicados, momentos difíceis, mas que consegue se acertar, consegue dar a volta por cima para vencer. O Fluminense foi isso em 2023 inteiro. É impressionante como o time se supera em meio às dificuldades. Hoje soube superar o nervosismo, um adversário qualificado, um campo diferente, bola, que ele falou muito da questão do campo e da bola diferente. Enfim, é um time realmente impressionante, que dá muito orgulho pra gente e vai para essa final do Mundial de Clubes com muita condição de sonhar e de realizar, como disse Felipe Melo. E assim a gente espera. Não vejo a hora de chegar sexta-feira, tem um caminho até lá, vamos ver o que vai dar amanhã entre Manchester City e Urawa Reds, mas eu não sei você, mas eu estou numa expectativa gigantesca e cada vez mais acreditando que sim, é possível o Fluminense ser campeão mundial. Beleza, galera? A gente volta em breve com muito mais informações, tem muita coisa ainda para repercutir esse jogo. Tamo junto. Esquece o like não, tá? Deixa o like aí, se inscreva aí no canal do Lessa e claro, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto.